E aí galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo para o canal da Arducore. Este vídeo vai ser um pontapé inicial para uma série de vídeos que vamos falar sobre Arduino, certo? Nós vamos falar sobre hardware, vamos falar sobre software e também vamos ensinar vocês a utilizar uns sensores e modos para fazer projeto com eles. Neste vídeo a gente vai falar sobre a diferença de todos estes Arduinos que nós temos aqui, certo? Então bora lá! Vou começar falando sobre as características que todos eles têm em comum, exceto este. Este é um DigiSpark. Essa placa tem como chip principal a família ATtiny, mais precisamente a ATtiny 85, diferente dos outros que tem a família ATmega. Então vamos deixar ela de lado por um momento. Certo, pessoal? Então nós temos aqui Arduino Mega, Arduino Uno, Arduino Nano e Arduino Pro Mini. Todos eles têm em comum a frequência, que eles possuem um cristal oscilador externo de 16 MHz. Todos eles têm a tensão de operação de 5 volts, exceto o Pro Mini, que ele tem uma versão com 3.3 volts. Todos eles podem ser alimentados com uma fonte externa entre 7 a 12 volts, que é o mais recomendado. Você pode alimentar até com uns 20 volts, 25 volts por aí, mas o regulador de tensão ele irá esquentar, certo? E para conectar a fonte de alimentação, nestes dois, você pode utilizar o conector jack, ou P4, e também o pino VIN, que fica na parte de energia. Os outros dois, somente pelo pino VIN, ok? Todos eles também têm a pinagem com a seguinte corrente: pinos digitais com 40 mA, esses pinos, e também os pinos analógicos. Tem uma corrente de 40 mA e, exceto o pino 3.3 volts, ele fornece 50 mA. Agora vamos falar das características de cada um. Primeiramente o Arduino Mega. O Arduino Mega é aquela placa que você utiliza em projetos que precisa de muitos pinos digitais, muitos pinos analógicos, ou que precisa de uma memória interna boa, né, para carregar o seu programa. Este Arduino ele acompanha o ATmega 2560, certo? E vamos falar sobre as características desse ATmega. Ele tem 256 KB de memória interna, sendo que 8 KB são utilizados pelo bootloader. Para quem não sabe, o bootloader é um programa que fica carregado no ATmega e que faz ele basicamente funcionar, certo? Ele tem uma memória RAM de 8 KB, ele tem uma memória EEPROM de 4 KB, e questão de pinagem, ele tem pinos digitais toda nesta lateral e no fim dele são ao todo 54 pinos digitais, sendo que 15 deles você pode usar como PWM. E portas analógicas, você tem 16 portas analógicas ao seu dispor, certo? Agora vamos falar sobre o Arduino Uno. O Arduino Uno, diferente dos outros, o seu CI pode ser removido. Ele é por meio de um socket, certo? Ele acompanha o ATmega 328P. O ATmega 328P é a nova versão do ATmega 328. A versão antiga dele tinha um consumo de energia muito alto. Então nessa segunda versão a ATmel fez essa melhoria, né? Diminuiu a tensão, aliás, a corrente de consumo. O ATmega 328P tem a seguinte característica: 32 KB de memória interna, sendo que meio KB é usado pelo bootloader. Ele tem 2 KB de memória RAM, tem 1 KB de memória EEPROM, certo? E questão de pinagem, ele tem 14 pinos digitais, sendo que 6 deles podem ser usados como PWM, e tem 6 pinos analógicos. Agora vamos falar sobre o Arduino Nano. O Arduino Nano é uma versão minúscula do Arduino Uno. Ele tem o mesmo chip e também as mesmas portas, certo? Só que a diferença é que ele tem 2 portas analógicas a mais. Ele tem 14 portas digitais
6 podem ser usadas como PWM, e ele tem 8 portas analógicas. Questão do processador, né, que é o ATmega 328P, só que a versão SMD, ele tem também 32 KB de memória interna, só que 2 KB são usados pelo bootloader. São basicamente 1,5 KB a mais do que o Arduino Uno. Ele também tem 2 KB de memória RAM e 1 KB de memória EPROM. Agora vamos falar sobre o Arduino Pro Mini. O Arduino Pro Mini, assim como o Arduino Nano, ele equipa o mesmo ATmega, que é o ATmega 328P SMD. Ele tem 2 KB de memória RAM, tem 32 KB de memória interna, sendo que 2 KB são utilizados pelo bootloader, tem 1 KB de memória EPROM e ele tem uma versão de 3.3 volts. Só que nesta versão, o ATmega dele é o ATmega 168, que tem apenas 16 KB de memória interna, 1 KB de memória RAM e 512 bytes de memória EPROM. O Arduino Pro Mini, ele não tem um chip conversor serial USB, que é para fazer comunicação com o computador para poder passar o programa. Então nós precisamos desta placa para poder fazer o upload do programa, certo? Esta placa ela é baseada no chip CP2102. Tem outras placas também que podem fazer isso, da FTDI, etc. Certo? Geralmente elas acompanham o pino DTR, que é o pino para fazer o reset, o pino RX e TX, que é para fazer a comunicação, o pino VCC, que é o pino 5 volts, e o pino GND, que é o pino para alimentação, certo? Agora vamos falar sobre o DigiSpark. O DigiSpark é esta plaquinha aqui de desenvolvimento. Ela é acompanhada pelo chip ATtin85. Ela já acompanha uma entrada USB para você conectar diretamente no seu notebook para poder fazer o upload do programa. Estes pinos aqui de cima são os pinos de alimentação. Você pode colocar uma alimentação externa aqui de 7 a 12 volts. Ela vai passar por esse regulador aqui e passar uma alimentação de 5 volts para a placa. Este aqui é a pinagem de 0 a 5, que são os pinos digitais que ela possui. Ela tem 3 pinos PWM, só que você pode configurar mais pinos via software, para assim você ter mais pino PWM, certo? A memória interna dele é de 8 KB, sendo que 2 KB são utilizados pelo bootloader, certo? Então resta assim por volta de 6 KB para carregar programas nele. Ele tem também uma memória RAM de 512 bytes e uma memória EPROM de 512 bytes. A gente utiliza ele mais para aqueles projetos definitivos e que precisa de pouca memória interna, né, para carregar o programa. Certo, galera. Agora, para finalizar o nosso vídeo dessa primeira série, eu vou apresentar para vocês uma placa Arduino que eu fiz. Era uma placa compatível ou clone, como podemos chamar, certo? Essa placa ela é uma derivada da placa Metaboard, certo? Ela não precisa de um conversor serial USB para você poder fazer o upload do programa. Você basta conectar a USB, trocar esse jumper de posição e ativar o modo bootloader do ATmega e ele vai fazer o carregamento do programa. Você inverte o jumper, pode desconectar e que o programa já está rodando, certo? Estas placas compatíveis, elas podem ser feitas porque o Arduino, além de ser open source, ele é open hardware, ou seja, qualquer um pode fazer o seu Arduino. Mas tem umas regras, né, que a Arduino.cc definiu, que são as seguintes: a placa não pode ter o nome Arduino escrito em lugar algum, a placa não pode copiar logo o Arduino ou o seu desenho gráfico, o título do website que a comercializa não pode conter o nome Arduino. Você pode escrever na descrição que a placa é um clone do Arduino. Você deve deixar claro que não tem conexão alguma com a marca Arduino e o seu produto é um clone. Você deve deixar claro que qualquer pedido de suporte deve ser redirecionado a você. No site da Arduino CC você também pode encontrar uma lista com as placas que a Arduino.cc reconhece como clones do Arduino.
podemos encontrar como as mais famosas a FreeDuino, a MiDuino, a PaperDuino. A PaperDuino é uma versão que ela é feita em cima de papel, ou seja, eles não usam PCB, eles usam papel para fazer as conexões. E temos as brasileiras, que é a Blackboard, que é vendida pela Robocore, e também temos a Brazuino e a Severino, que também podemos encontrar por aqui, certo? Então, beleza, galera, para finalizar esse vídeo aqui, eu peço a vocês que curtam nosso canal, o nosso vídeo aí, que sigam o nosso canal e que dêem uma olhada no nosso site aí, né, arducore.com.br. Então, vou ficando por aqui, galera, tá? Abraço para vocês e até mais. Valeu!